a gente acabou fazendo carga imediata. Então aqui é a imagem de uma semana, logo depois a gente está colocando a prótese. Veja, então foi feito um implante do tipo hexágono interno. Quando a gente faz carga imediata, a gente deve deixar essa prótese em infraoclusão. Então é interessante a gente fazer também esse enxerto para manter esse arcabouço vestibular aqui, para eu evitar essa perda óssea aqui ao redor do meu implante. Uma outra condição que a gente acaba fazendo também, até mesmo para facilitar a instalação de prótese aí dos nossos pacientes e manter um arcabouço tecidual bem sadio, bem convexo aqui nessa região vestibular. A gente pode estar trabalhando aí com técnicas de enxertia. Então, nosso paciente aqui, a gente colocou também implantes que nesse exemplo, foram implantes do tipo hexágono interno. Então, a gente hoje não faz mais isso. E aí, por meio de uma perda óssea que foi observada aqui, a gente fez uma regeneração. Essa regeneração foi usado também a técnica de PRF. Então, aqui você pode estar vendo a LPRF sendo utilizado aqui. E aí, com isso, eu acabo ganhando um volume tecidual para eu estar fazendo a reabilitação desse caso. Então, aqui você pode observar uma característica tecidual bem bacana, veja, para a gente fazer a reabilitação. Então, eu ganho um volume bem interessante para eu reabilitar esse paciente. E mesmo a gente trabalhando aqui com implante do tipo hexágono interno, eu consigo dar uma estética bem favorável para esse paciente. Só que o problema é a longevidade, né? A longevidade. Então, você tem que tomar cuidado com essa questão de acompanhamento. Será que daqui a 10 anos esse caso vai estar íntegro dessa forma? Aí você vai falar assim, mas daqui a 10 anos, né, já está tudo certo. Mas é interessante a gente manter essa integridade aqui, né, essa integridade tecidual, a gente deve manter essa qualidade tecidual. E aí hoje a gente vê que o implante do tipo de conexão Cone-Morse, ela me favorece muito na manutenção. Porque no início é interessante, eu consigo dar uma característica dessa com hexágono externo e interno, mas e o acompanhamento? E depois de alguns anos, será que eu vou ter esse mesmo resultado? E é isso daí, a gente sabe que tem muitos casos que acabam dando problema, então é menos previsível você usar esses outros tipos de conexão quando comparado ao implante do tipo Cone-Morse, ok? Então a gente usou aqui nesse caso o hexágono interno, que você está vendo o acompanhamento radiográfico. Então a gente pode estar utilizando, acabei de mostrar para você que para a gente trabalhar com hexágono externo, interno ou Cone-Morse, eu posso trabalhar aqui com a prótese direto no implante. São duas possibilidades, ou eu trabalho com a prótese direto no implante, ou eu trabalho com um intermediário aqui, com a prótese direto no implante ou com um intermediário. E aí eu vou falar para você, então, que quando a gente usa um implante Cone-Morse, a gente acaba trabalhando com um intermediário. Mas por que isso? Por que a gente acaba trabalhando com intermediário? Aqui é um intermediário que a gente acaba utilizando para prótese unitária, que é o meu munhão. Tá? Eu vou mostrar na prática como a gente trabalha com esse componente. Então, eu tenho aqui o meu implante Cone-Morse, aqui eu tenho o parafuso de cobertura, a gente acaba removendo esse parafuso de cobertura para colocar algum intermediário desse, ou seja, a gente usa um munhão normalmente para prótese unitária, ele pode ser utilizado para prótese múltipla, mas via de regra a gente acaba utilizando o minicônico para prótese múltipla. Então, aquele caso que eu mostrei radiograficamente falando, que foi uma prótese múltipla na região anterior, a gente acabou utilizando o minicônico. Nós temos também o microcônico, onde a dimensão, o diâmetro desse componente é reduzido quando comparado ao minicônico. Aqui a gente tem um diâmetro de 4,8, esse daqui a gente tem um diâmetro de 3,5. O munhão, nós temos diâmetros também diferentes de 3,5 e de 4,5, dependendo da área que a gente vai colocar. Via de regra, quando a gente trabalha em área estética, a gente acaba usando o diâmetro de 3,5 do munhão. Então, agora você sabe que existem duas possibilidades para a gente trabalhar aí com o componente protético no Cone-Morse. O Cone-Morse eu posso estar trabalhando ou com UCLA
ou posso estar trabalhando com um intermediário. Esse intermediário, via de regra, para prótese unitária é um munhão e para prótese múltipla é um minicônico ou um microcônico. E aí isso daqui, dependendo do espaço protético que eu tenho, espaço protético reduzido, eu posso trabalhar aqui com esse componente. Até mesmo para eu fazer um perfil de emergência aí de um incisivo lateral, por exemplo, eu posso estar trabalhando com esse componente de diâmetro reduzido. Tudo bem? Então, essas são as indicações desses componentes protéticos que vão adaptar ali no implante Cone-Morse. E por cima desses componentes protéticos, a gente vai fazer a instalação da nossa prótese. Então, esses componentes protéticos, eles são chamados de componentes protéticos intermediários. E aí, veja bem aqui como que a gente vai estar trabalhando. Então, mostrei para você o uso para prótese múltipla de minicônico. Então, a gente pode estar fazendo isso, essa é a imagem que eu mostrei aqui. Então, foram instalados 2 minicônicos sobre os implantes Cone-Morse para a gente trabalhar com essa prótese múltipla. Ou eu posso trabalhar com prótese unitária. E aí eu fiz aqui um caso de prótese unitária, onde a gente colocou aqui 2 munhões, ou seja, munhão a gente acaba utilizando via de regra para prótese unitária, e essa prótese unitária a gente fez primeiro a instalação desses componentes protéticos. Aqui são instalações de provisórios. Você vê que como que o provisório já dá uma característica tecidual bem bacana e estética para o meu paciente. Então essa é uma condição bem bacana. Então assim você vai falar assim, eu estou entendendo que você pode estar trabalhando em área estética com implante Cone-Morse. Olha só, eu estou entendendo. Você trabalha em área estética com implante Cone-Morse e você pode trabalhar também com UCLA, porque ficou meio confuso. Porque você disse que pode fazer com UCLA no Cone-Morse, ou você pode fazer com o intermediário no Cone-Morse. Só que o Cone-Morse, eu entendi que o intermediário que você utiliza para prótese múltipla é o minicônico ou mini-pilar, e para a prótese unitária é o munhão. Só que por que eu vou utilizar esses intermediários e não vou utilizar o UCLA? Porque o UCLA já vai ali direto no implante, eu já faço o parafusamento da minha prótese direto no implante. Por que eu não utilizo isso? Vou mostrar aqui para você que quando a gente trabalha com o implante Cone-Morse, aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, onde eu consigo observar aqui, veja bem, eu consigo observar aqui o meu implante e o meu componente protético adaptado ao meu implante. E aí, se eu amplio essa imagem, eu quase que não consigo enxergar essa separação entre o componente protético e o implante. Isso daqui é até chamado de solda frio. A adaptação é tão precisa, mas tão precisa, que a adaptação do componente protético ao implante Cone-Morse virou uma solda ali, virou uma estrutura só. Por isso que não tem gap. Então você viu anteriormente que eu falei que não existe a presença de gap. Então tem um selamento bem interessante ali desse componente protético. E aí, se eu faço um processo de função, onde minha UCLA sofre um processo de corrosão, aqui é até uma imagem bem... eu acabei exagerando aqui na imagem, lógico que não faz isso tudo, mas a gente sabe que tem uma alteração também do metal por conta do processo de fundição. E aí quando eu vejo essa mesma imagem, uma microscopia eletrônica de varredura, eu consigo verificar a desadaptação do componente protético ao implante. Então eu tenho essa desadaptação, e olha só o que eu estou falando, o meu implante está localizado lá dentro do osso. Eu tenho uma desadaptação lá dentro do osso. Isso daí pode gerar uma perda óssea, eu vou perder o benefício biológico da manutenção da estrutura óssea quando eu trabalho com o componente protético que não sofre esse processo de fundição. Então, quando a gente faz o uso do implante Cone-Morse, por isso que você vai falar assim, professor, você não usa UCLA no Cone-Morse, em área estética, via de regra, a gente deve evitar. Via de regra, a gente deve evitar. Porque, olha só o que estou te mostrando aqui. Estou te mostrando isso daqui. Então, a gente acaba evitando. Ok? Mas, então, para que eles produzem UCLA? Uma é uma questão comercial. Porque existem dentistas que aprenderam a trabalhar com UCLA, que a gente usou UCLA para hexágono externo, interno,
E aí é bem mais simples, já que você já entende trabalhar com úlcera, é bem mais simples você continuar o trabalho com úlcera com implante do tipo Conimorph. Isso é uma questão. Uma outra questão é bom a gente saber, e eu vou mostrar aqui para você por quê. Vou mostrar aqui para você por que é interessante a gente entender aí o processo do úlcera. Vou passar essa imagem aqui, a gente vai ver aqui um caso clínico. Veja bem, esse paciente chegou aqui no nosso consultório, e aí esse implante foi colocado um pouco mais palatinizado, e aí na hora que eu vejo a mordida desse paciente, olha só, a mordida aqui do paciente é uma mordida profunda. Eu tenho aqui uma mordida muito profunda. Então, como que eu faço a reabilitação desse caso? Fala aí no chat. Quero você aí que está participando, o que você faria? Foram 2 implantes Conimorph que foram colocados ali, 2 implantes Conimorph, e olha o espaço protético que eu tenho. Eu quero ver, você que está me acompanhando aí, me sugere aí o que você faria. Chega aí no seu consultório um paciente como esse, o que você faria?